Te convido a louvar o Senhor com toda a alegria do seu coração e falar assim para o irmão do seu lado: por onde você for, a bênção do Senhor te seguirá. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor nas palmas. Eu convido a você que se sente jovem, vem aqui à frente.
clipe que vocês vão gostar. Em todo tempo o Senhor dá vitória ao povo, se submete à vontade dele, amém? Nós somos um povo obediente ao Senhor. Se necessário for, o Senhor abre até o mar para o povo dele passar e alcançar os objetivos que o Senhor tem para o povo dele. Então há milagres, há coisas lindas que o Senhor tem preparado para aqueles que ouvem e obedecem a sua voz, amém? Quem quer receber algo maravilhoso da parte do Senhor, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, em nome de Jesus. E no deserto eu me encontro.
algo da parte do Senhor, que foi o desejo e... como eu posso falar? A obediência também, né? O desejo de louvar ao Senhor, mas também a obediência de falar algo da parte do Senhor que Ele tem falado com essa geração, né? Essa música que eles irão cantar fala um pouco ali do que João relata, né? Ele estava preparando um caminho naquele período para que Jesus, o Mestre, chegasse. E hoje, no nosso tempo, nós estamos preparando o caminho para a volta do Mestre Jesus, do Rei dos Reis. E é tempo, há necessidade de entregarmos ao Senhor tudo o que temos, viver por Ele, pensar nele, entregar toda a nossa vida e viver com alegria por estar servindo ao Senhor. Então, encontrar neles esse desejo de cantar essa canção só nos deixa mais felizes ainda, de saber do legado que continuará, né? Do desejo que eles têm de louvar e de adorar e de afirmar: Jesus está voltando. Amém? Fala galera, boa noite. Hoje a gente tem uma reflexão aqui para trazer para vocês. E será que a gente está realmente gastando a nossa vida com Jesus e não com as coisas mundanas, as coisas desse mundo? E a gente deve declarar 100% da nossa vida a Ele, porque Ele nos salvou, Ele nos amou desde o princípio. Então, agora eu vou pedir para a Lara puxar uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada por cada adolescente, cada adulto, cada idoso, cada criança que veio aqui para esse retiro, Pai, para aprender mais sobre a Sua palavra e para estar também em comunhão, em união. Pai, eu quero te agradecer por cada adolescente que está aqui, adorando e louvando o Seu nome, Pai, para que cada pessoa que está aqui dentro desse tempo possa ser tocada por essa música que agora vamos cantar. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. A igreja pode ficar de pé, por favor? Estou preparando o caminho em direção às veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que
Pastor Wellington, pastor? Quem vem? Desculpa, gente. Nós teremos uma peça agora, uma sketch. Se você não está participando, fica bem atento aí. Esse já é meu. Não preciso fazer mais nada. Por quê? Vem pra rotina, pra retiro, pra ficar discutindo, pra ficar brigando. Olha lá, não preciso nem trabalhar, o trabalho já é feito. Muito obrigado. Meu Deus. Esse eu já ganhei. Você viu o débito, Thiago? Cara, Fofoca? eles nem jogam futebol direito. Deboche? Eu já esperava. Tem coisa melhor entre os evangélicos, entre os cristãos? Esse já é meu. Já ganhei mais 2 almas para mim. Não preciso trabalhar. Que esforço eu vou fazer? Não preciso. Tá muito fácil esse retiro. Tá demais. Não. Aí depois ela vem com um papinho de perdão, perdoar. Eu não perdoo não, amiga. Não perdoo. Tá certo. Relaxa. Não perdoa. Eu vou fazer bem pior com ela. Isso mesmo. Seja vingativo. Vingança é o prato que se come frio. Vingança é de mim. Tem coisa melhor que a vingança? Oh, que maravilha. Aqui, ó. Tudo pra mim. Tudo
vingativa, isso é tudo meu. Tem certeza que vocês estão no retiro? Que vocês estão em comunhão? Não, vocês não estão em comunhão. Não estão mesmo. Meus filhos, Pai de amor, venha estar. vocês esqueceram que realmente Senhor, une vocês? Pai, muda corações, Deus. Quebranta Que todos, eles venham Senhor, derrama sentir, sua Pai, cara. o teu amor, Senhor. Que eles venham ser tocados por ti. Que eles venham, Senhor, sentir o teu Espírito Santo guiando, Pai. Enche-nos de ti, Pai, para que nós possamos transbordar de ti, Pai. Afasta toda a nossa natureza, Senhor. Afasta, Deus, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Que eles possam, Deus, de fato, de verdade, transmitir aquilo que realmente... Irmãos, vamos ler juntos. Amor que une, graça que transforma. Boa noite a todos. Estamos passando agora a palavra para o pastor Wellington, chamar ele aqui à frente. Em João 11:35 diz que Jesus chorou. Então, se você chorou, fique tranquilo. Jesus chorou. Né? Era um contexto, mas Jesus chorou e você também, como eu senti aqui, já estou sentindo desde cedo, né, pastor? Deus falando conosco, desde que nós chegamos aqui, essa atmosfera tem sido favorável para a nossa adoração, nosso Deus. Hoje está entregando o pastor Wellington agora nas mãos do Senhor, para que ele traga o recado que Deus já colocou no coração dele para os nossos corações. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo quanto nós já vivemos aqui. Porque, Pai amado, Deus bendito, desde o momento que nós colocamos os pés aqui, Pai, nesse lugar aqui, Senhor Deus, que foi separado, que foi consagrado para que aqui nós estivéssemos, ó Pai, falando a Tua palavra, te agradecendo, te louvando, Senhor Deus, nós temos sentido a Tua presença aqui, Pai. E agora, Pai, queremos passar nesse momento, Senhor Deus, para o nosso pastor Wellington, Pai querido, para que ele venha ser fiel na transmissão daquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Que ele não venha falar dele, mas ele venha falar, Pai, da Tua palavra. E prepara-nos, Pai, para recebê-la, como o Senhor tem feito, Senhor Deus, nesses dias, e podemos perceber, Senhor Deus, mudança, transformação, que temos percebido aqui, nesses dias que nós já estamos aqui, e continuaremos, Pai, sentindo depois que saímos daqui. Amém. Lá nos nossos lares, nas escolas, nos ambientes de trabalho, seremos testemunhas do Senhor. Abençoa teu filho, Senhor Deus, nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Parabéns. Para quem não sabe, a esquete foi preparada pelas duas equipes. E imagino que foi uma tarefa que eles ganham um ponto máximo. Não de jurado, não da comissão, mas de Deus. Porque Deus quer transformar cada um de nós. Como ontem eu iniciei falando, eu disse que nada que acontece é por acaso. É sempre o plano de Deus. E Deus tem feito maravilhas aqui, sim. E se você deseja que Ele faça maravilhas na sua vida, por favor, fique atento mais uma vez. A palavra que nós vamos ter nessa noite é o nosso último estudo. Totalizamos 5 palavras e a gente falou sobre o poder do amor, a gente falou sobre o poder da influência. Ontem nós falamos sobre o poder do perdão. Hoje nós vamos continuar falando de perdão e a beleza do perdão. E vamos ler os últimos versículos da carta de Paulo a Filemon, capítulo único, a partir do verso 17. Eu queria que você prestasse atenção. Você vai ver o quanto você tem entendido essa carta, o quanto você conhece essa carta e o quanto Deus quer nos ensinar. Diz assim o texto: portanto,
se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão. Faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escreva essa carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Queridos, eu começo falando sobre uma história, talvez uma das histórias mais chocantes da história da Inglaterra, que diz assim: a execução de Thomas More. Henrique VIII da Inglaterra decidiu que anularia seu casamento com Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, na esperança de que a segunda esposa lhe desse um herdeiro. Thomas More atuava como o senhor chanceler da Igreja da Inglaterra, uma espécie de arcebispo. Sendo profundo conhecedor de teologia e direito canônico, além de homem piedoso, More via na anulação do casamento do rei uma matéria de jurisdição do papado. E a posição do Papa Clemente VII era claramente contra o divórcio em razão da doutrina sobre a indissolubilidade do matrimônio. Opção que sua consciência julgou ser a melhor foi de deixar o cargo de senhor chanceler do rei. O desdobramento deste ato culminou com a injustiça e sumária condenação à morte. Pela sentença, o réu era condenado a ser suspenso pelo pescoço e cair em terra ainda vivo, e depois seria esquartejado e decapitado. Em atenção à importância do condenado, o rei, por clemência, reduziu a pena à simples decapitação. Sua cabeça foi exposta na ponte de Londres durante um mês e posteriormente recolhida por sua filha Margaret Roper. A execução de Thomas More na Torre de Londres, no dia 6 de julho de 1535, ordenada por Henrique VIII, foi considerada uma das mais graves e injustas sentenças aplicadas pelo Estado contra um homem de honra, consequência de uma atitude despótica e de vingança pessoal do rei. Queridos, nós ouvimos um pouco dessa história, não sei, alguns conhecem essa história, é conhecida. E o que impressiona foi a atitude de Thomas More. Volta na carta. Mais um. Isso, aí. Ele escreve essa carta antes de ser executado. E deixa o seguinte, uma parte dela. Como o bem-aventurado apóstolo São Paulo consentiu com a morte de Estevão e segurou os mantos daqueles que os apedrejaram até a morte, e ainda assim estão os dois santos no céu,
e continuarão lá amigos para sempre. Então, eu realmente confio e, portanto, orarei com toda a sinceridade para que, embora vossas senhorias tenham agora aqui na terra sido os juízes da minha condenação, ainda possamos, daqui em diante no céu, todos nos encontrar alegremente para a nossa salvação eterna. Você consegue entender o que a gente acabou de ler? Consegue entender isso? Um homem foi condenado injustamente por agir de acordo com a lei do papado, e aliás, ele apenas pediu a demissão, mas isso irritou o rei. E o rei então resolve decapitá-lo. Aliás, o rei se considerou bonzinho, né? Porque a cabeça dele seria suspensa até arrancar do corpo, depois arrastado, e só depois ele seria lá exposto, né? E ele decidiu só cortar a cabeça dele. E quando sai essa condenação, ele escreve então essa carta. Eu não sei quantos conseguiram escrever a carta aqui. Quantos relutaram, se negaram. Não sei. Mas essa é a carta que ele escreveu. Eu imagino que muito mais fácil que as nossas cartas. E o objetivo é que realmente a gente alcance, de alguma forma, em algum nível, que é o perdão que Deus quer que a gente aprenda, conceda e viva nele. Queridos, aqui está o perdão no seu exercício máximo e pleno. A beleza do perdão de Thomas More, valendo-se do exemplo de Estevão. A beleza do perdão do próprio Estevão, ele disse assim no final, precisa colocar: Senhor, é como se fosse o próprio Senhor Jesus dizendo, né? Eles não sabem o que fazem, não os culpes. Estevão vai dizer: não os culpe por esse pecado. E deu certo, porque Paulo, que foi o autor ali da condenação de Estevão, se converte e os dois estão juntos no céu. A beleza do perdão, conforme o exemplo de Thomas, conforme Paulo esteve, e conforme nessa pequena carta de Filemão nós temos aprendido, fala de algo que, de fato, eu creio que pode transformar as nossas vidas. Eu quero, nessa palavra final, falar sobre algumas coisas. Até aqui, Paulo nos ajudou a ver que o perdão é possível por causa do amor que nasce do Evangelho. E agora, quando chegamos nesses versículos finais, Paulo quer abrir uma visão para nos mostrar qual o motivo de perdoar. Qual o motivo de ter uma ação, pelo menos no escopo de uma ação como essa. São 4 motivos. O primeiro deles é: perdoamos, deixamos que o amor dirija as nossas vidas pela visibilidade do Evangelho. Filemão havia sido lesado por Onésimo. E ele foge, então, nós sabemos da história, e ele se encontra com Paulo, se converte e tem que voltar. A lei, coloca aí para mim, Números 5, 6 e 7, a lei dizia, de forma muito expressiva, o que deveria acontecer neste caso. Em Números 5, 6 e 7 diz assim: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado. Para aí um pouquinho. Você percebe que quando a gente ofende uma pessoa, quando a gente
a gente ofende a quem? Juntamente? O próprio Deus. Vou ler de novo para quebrar o raciocínio. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado. Confessará seu pecado e pagará indenização completa pelo dano causado, com o acréscimo de 1/5 do valor, e entregará o total à pessoa prejudicada. Esse era o procedimento correto. A restituição do que foi feito com 25% de acréscimo. Mas sabe o que Paulo faz? Filemão 17 a 19. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim, se o prejudicou de alguma forma, e se me deve algo, cobre de mim. E o Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Querido, isso é muito forte, porque o que está acontecendo aqui, Paulo estava dizendo a Filemão que deveria tratar Onésimo de uma outra forma. E ele queria que Onésimo desfrutasse da mesma retidão que o apóstolo Paulo, que era alguém importante. Você me deve a própria vida, diz no final, né? Não mencionarei que você me deve a própria vida. Ele queria que ele tratasse o ladrão fugitivo da mesma maneira. Falamos que Paulo queria ser recebido como? Num quarto. E aí eu queria que você entendesse isso. Você percebe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está cuidando, gente, da visibilidade do Evangelho. O nosso tema diz-se: nos amardes uns aos outros, mostrará ao mundo o céu de cima. As pessoas vão ver o Evangelho quando nós somos capazes de amar, de perdoar, de reconhecer os nossos erros, de trabalhar nisso e mudar as nossas vidas. É dessa forma, irmãos. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele está dizendo: Filemão, eu sei que você foi ofendido e defraudado, mas pela visibilidade do Evangelho, eu preciso que você perdoe. Senão vai ficar feio. Vai ficar feio dizer que é crente. Vai ficar feio usar uma camisa com motivos religiosos cristãos. Vai ficar feio andar com a Bíblia. Se isso não mudar de fato por dentro. Pare e pense, irmãos. Quais seriam aqui as motivações de Paulo? Lembra que Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou? Não é o que ele está fazendo aqui? Você percebe que Paulo, nesse momento, quando ele diz que pagaria a dívida, ele está imitando exatamente Cristo que pagou a nossa dívida. Você percebe como ele está fazendo isso? E nós seremos mais semelhantes a Deus. Nós vamos imitar mais Paulo e a Cristo quando de fato perdoarmos, quando nos amarmos. Se você quer que o caráter de Cristo seja formado na sua vida, você só será semelhante a Ele quando você assimilar isso que nós temos conversado aqui por uns 4 dias. É dessa forma que seremos imitadores de Paulo e de Cristo. Paulo agiu como o próprio Cristo. Toda vez que alguém peca contra nós, nós temos uma chance. E essa chance é de tornar o Evangelho visível. De dar visibilidade ao Evangelho. De dar ao Evangelho a mostra que o mundo precisa ver e que o mundo não conhece. Então, por que perdoar? Para dar visibilidade ao Evangelho. Segundo motivo, a possibilidade de abençoar alguém.
Então, o que nos motiva a amar e perdoar, é claro que é a visibilidade, mas também a possibilidade que temos de abençoar alguém com o nosso amor e com o nosso perdão. Sempre que você perdoa alguém, é como se você tirasse o peso de você e daquela pessoa, é como se você tivesse a oportunidade de estar abençoando uma vida. Ouça mais uma vez o que Paulo escreve a Filemão no verso de número 20. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime o meu coração em Cristo, me abençoe com o seu gesto de perdão, me deixa alegre, perdoando. Paulo sabia que Filemão tinha esse dom de abençoar. Versículo 7. O versículo 7 fala: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Então, Paulo sabia da bondade deste homem, mas chegou ao teste principal, chegou a prova final, chegou ali o Enem de Filemão. Ele precisava passar naquela prova. E como ele iria animar e revigorar o coração de Paulo? Como? Com um ato de perdão. Não há o que mais alegra um coração pastoral, irmão, quando você vê alguém, depois de você tanto pregar e ensinar, conseguindo reproduzir aquilo que a Bíblia e o Evangelho ensinam. A gente entende que vale a pena. Eu tenho visto isso aqui. Alguns ainda com dificuldade. Não estou condenando, eu sei que é difícil, mas alguns se permitindo e deixando que isso aconteça. Isso alegra. Não sei se você lembra de Paulo em Filipenses 2, verso 2, ele diz assim, ó: então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Entendeu? Isso que alegrava Paulo, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um propósito. Printe isso aí, irmãos. O que eu vi aqui dos grupos reconhecendo, pessoas conversando e aqui representando algo que é real, é isso aqui, ó. Vocês hoje completaram a minha alegria. Completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e no seu propósito. Bom, se a gente conseguir isso aqui, Jesus volta também, né? Porque ele pega e arrebata a igreja. Lê os versos 2 e 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Palavra de Deus, palavra tremenda, que precisa ficar marcada no nosso coração, irmãos. É interessante que, por outro lado, entenda, caso Filemão se recusasse em perdoar Onésimo, ao invés de alegria, ele levaria um pesar ao coração de Paulo. Ele levaria tristeza, frustração ao coração do apóstolo Paulo. Paulo amava os dois. Paulo amava a igreja que estava na casa de Filemão. E se naquele momento não houvesse reconciliação, aquela igreja estaria o quê? Dividida. Irmãos, uma pessoa que se recusa a viver em comunhão já é divisão na igreja. Já é o corpo de Cristo com fraturas. Já é o corpo de Cristo machucado. Percebe? Como a gente precisa perdoar, como a gente abençoa, alegra os outros, alegra os pastores, os líderes. Irmãos, como a nossa comissão de retiro trabalhou.
Um ano inteiro de trabalho. Não é fácil. Ouvindo tanta coisa, ouvindo reclamação. As pessoas às vezes desistem voltando semanas para o retiro, exigindo o dinheiro de volta. A gente tem um planejamento. Muito obrigado, pastor. Isso alegrou muito pro coração. Com todo carinho, conversando aqui, preparando, cortando papel, arrumando. Aí vem alguém que diz que está fora do lugar, que está errado. Isso não pode acontecer, meus irmãos. A gente precisa alegrar, valorizar o que as pessoas têm feito. Então, quando a gente perdoa, quando a gente se ama, a gente abençoa os nossos dedos. Terceiro, eu sei que hoje está difícil para o pessoal aí, né? A necessidade de obediência. Esse é o terceiro motivo. Uma das coisas que o Senhor nos ordenou foi que perdoássemos aos que nos ofendem. Já lemos isso na oração do Pai Nosso. No verso 21 de Filemão, ele vai dizer assim: escrevo esta carta certo de que você fará, ou seja, obedecerá o que lhe peço, e até mais. Ele estava tocando novamente no coração de Filemão sobre a necessidade de obedecer a Deus. Paulo não estava falando sobre Filemão ser obediente a ele, Paulo, mas ser obediente a Deus. Quando você obedece uma instrução, uma ordem, você não está sendo obediente ao pastor, você está sendo obediente a Deus. Entende? No início da carta, você vai lembrar, no verso 8, acho que esse texto ninguém vai se esquecer. Ele vai dizer lá: ainda que eu pudesse exigir que você faça o que é certo. Mas ele faz o quê? Ele pede com base no amor, porque quando é compreendido com base no amor, é obediência a Deus e não a Paulo. Ele conhecia, como já vimos, as características dele. Eu imagino que Filemão, Paulo entendeu, ele conhece, eu discipulei ele. Ele conhece as coisas do Evangelho. Ele conhece os 70... Quantas vezes a Bíblia manda perdoar? 70 vezes 7. Para pensar nisso, gente. Agora, você sabia, não sei se você sabe disso, 70 vezes 7 durante a vida toda, é isso? Por dia. Obrigado, os adolescentes estão de parabéns. Sabia disso, que é por dia? Vamos ler. Lucas 17, verso 4. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão e o perdoe. Continua. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. Eu não achei a versão que fala que é por dia, mas é isso. É 7 vezes no mesmo dia. E aí, quando Lucas escreve isso, ele vai dizer: faça isso e faça a nossa fé crescer. Irmãos, eu acho que está longe de alguém ter magoado a gente 7 vezes no mesmo dia, né? E você tem que perdoar 7 vezes. Agora, 70 vezes 7, entenda isso. E é isso que faz a fé crescer. Eu quero ler um texto de Efésios, porque Filemão também conhecia. Vocês lembram que essas cartas são prisionais? Ele escreveu junto com as cartas de Efésios e Colossenses. Lembram disso? Aliás, a carta de Filemão é uma carta aos Colossenses. A igreja de Filemão ele morava em Colossos, né? Possivelmente quem levou a carta levou junto, tá? Efésios 4, 31, 32 diz assim:
Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. A gente tinha que completar isso também. Verso 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, Colossenses 3, 12 a 15. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une, quase que ele botou aí, da graça que transforma, né? Do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Eu vejo que algumas pessoas estão adotando, é isso mesmo, irmão. É para marcar na Bíblia, é para adotar esses textos e ser confrontado com eles todos os dias. Só que Paulo diz que Filemão faria isso, só isso, ou até mais. Até mais. Ele certamente abençoaria muito ali. E quando a Bíblia fala nesses textos, nós falamos da necessidade de perdoar. O até mais, eu fico pensando no filho pródigo. Filemão matando um bezerro e fazendo uma festa para Onésimo, porque ele estava perdido e reviveu. Vamos para o 4. A prioridade da comunhão. Irmãos, outra motivação para perdoar é a comunhão. Esse é o último ponto que nós vamos falar no retiro. Os versos 22 e 24, Paulo escreve algo que eu sempre destaco. Eu já falei que eu gosto de pregar naqueles últimos capítulos de Paulo, quando ele fala o nome de um monte de gente, porque fala de relacionamentos. E aí, numa carta pequena, Paulo cita alguns. Preste atenção, a partir do verso 22. Preste atenção para não errar na próxima gincana. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Isso é comunhão. Visitar é comunhão, acolher é comunhão, receber as pessoas é comunhão. Aí ele diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão. Ele estava preso, mas tinha um companheiro. A palavra companheiro significa comer pão juntos. Ele manda lembranças. 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Percebe? Mesmo preso, havia de algum modo o quê? Comunhão. Pessoas em torno dele. Entenda uma coisa, a vida cristã não é para ser vivida em vácuo, sozinho. Cristãos não vivem sozinhos, não agem sozinhos, independentes da comunhão. A comunhão é fundamental. Tem uma frase de Felipe Fontes que diz o seguinte: se o mundo todo é um ambiente de serviço a Deus e o campo de batalha, a igreja é um ambiente de preparo e quartel-general. Abandone a igreja sob a desculpa de servir a Deus no mundo e rapidamente você estará servindo no mundo
a um outro Deus. Percebe como é perigoso? Queridos, a comunhão dos santos na igreja, participar dos cultos, dos retiros, dos encontros, é importante para a nossa sobrevivência. Afaste-se da igreja, afaste-se da comunhão. E às vezes a gente se afasta com esse objetivo de que vou servir a Deus, que eu não preciso da igreja para servir a Deus. Você vai começar a servir a um outro Deus, talvez a si mesmo, se colocando no lugar de Deus. Queridos, entenda uma coisa: não perdoar Onésimo significava ficar mal com Paulo, com Epáfras, com Marcos, com Aristarco, com Demas e com Lucas e com toda a igreja que estava na casa de Filipe. Ia ficar feio. Todo mundo ficaria sabendo, a carta circulava. Aquele homem perderia autoridade diante da igreja que era na casa dele. Paulo cita aqui 5 homens, 6 contando com Paulo. 5 homens preciosos para Paulo. 5 homens preciosos para Filemão, tanto que ele diz, mandam lembranças, companheiros. 5 homens que, por ser citado, é claro que Filemão conhecia muito bem. Então não perdoar afeta a comunhão da igreja. Afeta. O que Paulo estava dizendo aqui era isso. Paulo estava afirmando que Filemão não poderia tomar a sua decisão de não perdoar, porque ele não poderia agir independentemente da comunhão da igreja. Você não pode tomar algumas decisões sozinhos. Você entende isso? Filemão, ele não poderia agir sozinho. Ele daria um mau exemplo, irmãos. Queridos, entenda uma coisa. Quando ele escreve, eles enviam saudações, ou seja, eles têm expectativa em você. Ele tem expectativa que você vai perdoar, que você é um homem de Deus. As pessoas, irmãos, na igreja e fora da igreja, têm expectativa em nós. Sabia disso? Elas têm expectativa naquilo que a gente vai dizer. O seu vizinho tem expectativa. Quando a coisa aperta, isso acontece, alguém pede a você para orar, bate na sua casa para orar. Ele tem essa expectativa. Já vivi momentos em que pessoas que queriam andar perto, alguém, se aproxima do meu filho, meu jovem, se aproxima do meu filho. Ele tinha expectativa pelo comportamento, pela forma de agir. 5 homens. Eu não vou fazer isso. Eu gostaria de falar sobre cada um deles aqui. Mas quando Paulo chegasse lá, ele ia perguntar assim: cadê o Onésimo? Que climão? Ia ficar chato. Hebreus 13, 17 diz assim: Hebreus 13, 17: obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Efésios 5. Mais um texto que eu separei. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com músicas. Portanto, por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus.
é por temor a Deus que nós fazemos as coisas. Mas vamos aos homens citados nessas cartas. Você viu falar sobre Epáfras ali. Ele ficaria mal com Epáfras. Eu quero falar sobre um especial. O nome dele é Marcos. Você sabe quem é esse Marcos? Que aparece aí? Esse Marcos era João Marcos, companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Sabe o que aconteceu entre Paulo e João Marcos? Quem sabe? Eles discutiram, brigaram feio, a ponto de aquela briga afetar a amizade, a comunhão de Paulo com quem? Barnabé. Barnabé e Paulo se separaram ali. Se você observar em Atos, acaba ali a história de Barnabé. Ele não é mais citado. E eles se desentenderam, só que houve reconciliação. Houve reconciliação. Sabe por quê? Paulo disciplinou João Marcos. Mas olha o que Paulo escreve em 2 Timóteo 4, verso 5. Quando ele estava preso pela segunda vez. 2 Timóteo 4:11. 4:11, né? Isso. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será o quê? Onésimo do ministério. Paulo tinha um Onésimo que ele teve que perdoar. Entende isso? Paulo tinha um Onésimo que ele precisou perdoar. E é por isso que ele escreve assim a Filemão. Ele ficaria mal com Lucas, o médico amado. Mas eu quero citar mais um. Falaria sobre todos eles. Quero citar um que me chama muita atenção. É Demas. Demas aparece aqui. Aparece também, acho que Colossenses 4:10. Só para a gente... Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, assim como também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos. Se Marcos passar por aí, recebam bem. Não é onde está Demas, mas se Marcos, olha só como ele fazia com Marcos, né? Mas voltemos a Demas. Demas, 2 Timóteo 4, eu errei o texto, 2 Timóteo 4:10 fala sobre Demas. Assim, Demas me pôs e foi para Tessalônica. Impressionante esse texto, irmãos, porque Demas era membro da igreja, amigo de Paulo, participava de um grupo seleto de pessoas, e Paulo escreve, tempos depois, que ele foi para o mundo, que ele amou as coisas dessa vida. E nesse momento, para acordar o pessoal, nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma coisa. Quem esteve aqui nesse retiro vai lembrar disso. Todo ano eu faço isso. Queria que você olhasse rapidamente para o seu lado, para frente, para trás. Pode olhar. Repare em cada rosto. Eu sempre digo que essa cena de você ver essas mesmas pessoas aqui nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Não que eu não queira. Certamente, ano que vem nós teremos retiro.
E não estarão aqui as mesmas pessoas. E não é porque chegarão novas. Isso é bênção. É porque pessoas não estarão conosco. Algumas sairão da igreja. Algumas vão abandonar o Evangelho. E sabe por quê? Sempre as mesmas coisas. Falta de arrependimento. Falta de perdão. Preferem sair do que se arrepender. Preferem se afastar do que não perdoar. E outras são como Demas. Preferem amar as coisas dessa vida. Vocês lembram de alguém que porventura não está aqui e nem está na igreja? Só pensa. Porque tem. Você percebe o perigo? E eu não estou falando só para os membros da igreja. Demas era líder, fervoroso, junto com Paulo. O nome desse homem é citado na palavra de Deus. E ele abandonou a igreja. Ele abandonou o Evangelho. Ele preferiu, ele amou mais as coisas dessa vida. Jovens, principalmente os jovens, preste atenção nisso. 1 João 2,15 diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Demas, por amar o mundo, abandonou a fé. Como eu falei, pertencia a um rol seleto de pessoas. Aparece junto com Paulo, Epáfras, Marcos, Lucas e Filemão. Lucas escreveu o Evangelho, Marcos escreveu o Evangelho, Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Não foi por falta de boas influências, não foi por falta de bons pastores, não foi por falta de uma boa igreja, não foi por nada disso. É porque não havia um novo coração, não havia um coração quebrantado, não havia uma conversão, um novo nascimento genuíno. Ele não soube desfrutar, sabe de quê? Da comunhão. Da comunhão. Marcos soube desfrutar. Se arrependeu, possivelmente se retratou com Paulo e voltou. O que eu quero dizer é que Demas serve de advertência para todos nós. Todos nós. Devemos ler essa história como um aviso. O ultimato para permitirmos que o nosso coração não venha se endurecer, não venha se fechar. É como se um aviso fosse um aviso para a igreja. Demas é um aviso para a igreja da importância da comunhão, da importância do perdão, da importância da reconciliação. Eu vou encerrar por aqui orando. E eu quero terminar com o último versículo. Com o último versículo de Filemônides. E ele diz assim: é a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. E assim, nós abençoamos a igreja nesse último estudo. Talvez você diga assim: pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consegui escrever a carta. Eu não consigo pedir perdão. E Paulo vai dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. A palavra foi ensinada, a palavra foi pregada e estudada.
Agora, é a graça de Deus que vai agir na vida de cada um de vocês. E nós vamos orar. É a graça que nos faz perdoar. É a graça que nos faz mudar de vida. Talvez esse seja o meu último apelo. E de verdade, eu queria começar perguntando você, que está aqui. Nem sei se há alguém que ainda não entregou a vida a Cristo. E se há alguém, eu gostaria de lhe dar essa oportunidade. Não estou te chamando para fazer parte de uma igreja, sim, entrar para uma igreja. Estou te chamando para Cristo. O que vai acontecer após isso é consequência. Eu sei que em Cristo você tem a salvação e você pode tê-la hoje. Eu não poderia sair daqui sem lhe dar essa oportunidade. Então, se você não entregou ainda a sua vida a Jesus Cristo, faça um sinal que eu quero orar por você e pedir que a graça do Senhor esteja com a sua vida. Alguém que entrega a vida a Jesus? Alguém? Faz um sinal. Que recebe Cristo no coração. Alguém que se reconcilia com Cristo, que estava afastado, que reconhece que estava afastado, desanimado, mas nesse retiro toma a decisão de se reconciliar com Cristo. Alguém? Alguém? Alguém aqui ainda, que depois de tudo que nós vimos e ouvimos, ainda reluta para perdoar? Se há, eu quero orar por você. Alguém? Faça um sinal. Não há ninguém? Nós vamos orar. Pai, a tua palavra, Senhor Deus, foi ensinada. Te agradeço, Pai, por chegar até aqui. E oportunidade, Pai, de tentar de alguma forma me expressar para entregar o teu recado, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que muitas maravilhas aconteceram aqui. Eu sei que houve perdão e reconciliação. E eu entrego, Pai, a tua igreja. Eu entrego a cada um, Pai. Pai, eu creio que tudo o que aconteceu foi sim, Pai, para que o teu Espírito aprofundasse em nossas vidas, nos fizesse pensar em muitas coisas, Pai. E que haja, Senhor Deus, um novo coração em cada irmão, cada membro dessa igreja. Que saímos daqui, Senhor Deus, alegres, felizes, cheios do Espírito Santo. Mudados, Senhor Deus. Mudados, transformados, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. E eu faço em nome de Jesus. Preciso tanto do teu Fica de pé. perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Olhar com os teus olhos.
Irmãos, a gente vai ter um momento agora de saída, um pouquinho diferente. Nós vamos começar de forma suave aqui uma canção. E a gente vai terminar de cantar essa canção lá fora. Nós tivemos algumas dinâmicas durante o grupo e a de hoje falava de uma parte inútil e de outra parte útil. A parte útil é a parte que ficou e que foi compartilhada. Mas cada um escreveu aquilo que você considera inútil. E a gente não quer que essas coisas continuem conosco. Então a gente vai ter um momento aqui. E a partir do meu sinal, você vai saindo ali pela porta. E você vai pegar com o pastor Jorge um papel. Talvez não seja o seu. Você vai pegar e vai lá para fora. Quando todos estivermos lá, nós vamos queimar a nossa inutilidade. Nós vamos jogar fora tudo aquilo que tem sido uma pedra de tropeço, aquilo que tem machucado, aquilo que tem feito você machucar o seu irmão. E a gente vai deixar tudo isso aqui. Não vai voltar conosco. Nós vamos voltar limpos, sarados pelo sangue de Cristo, convictos que o amor nos une e a graça nos transforma. Vamos começar a canção. Canta assim. Neste lugar, tu és real. Quem crê nisso?